Reis 10. Quando ouviu falar da fama de Salomão, para a honra do nome do Senhor, a rainha de Sabá veio desafiá-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe todos os seus assuntos. Salomão soube responder a todas as suas perguntas. Para ele, não era nada tão obscuro que não o pudesse resolver. A rainha de Sabá, quando viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que tinha construído, os manjares de sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, a organização de seus oficiais, suas vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei: Realmente era verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de tuas palavras e tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos, e reconheci que não me contaram nem a metade. Tua sabedoria e teus bens superam de longe a fama que chegara aos meus ouvidos. Feliz a tua gente, felizes os teus servos que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem agradaste e que te colocou no trono de Israel. Foi porque amou Israel para sempre que o Senhor te constituiu rei para governares com justiça e equidade. Depois ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tal quantia de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de Irã, que transportava o ouro de Ofir, trouxe de lá uma enorme quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Com essa madeira de sândalo, o rei fez armações para a casa do Senhor e o palácio real, e cítaras e harpas para os cantores. Nunca mais foi trazida tal madeira, nem mais se ouviu até hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e dele pediu, além daquilo que ele lhe ofereceu como presente régio. Então, ela com os seus servos voltou à sua terra. A quantidade de ouro que anualmente chegava a Salomão era de 666 talentos, 20 toneladas de ouro, além das taxas pagas por mercadores e comerciantes por todos os reis da Arábia e pelos governadores do território. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos de ouro batido, cada qual com 6 quilos de ouro, e 300 escudos pequenos de ouro batido com 1,5 quilo de ouro para cada um. O rei os depositou na casa da floresta do Líbano. O rei Salomão fez também um grande trono de marfim e o revestiu de ouro fino. O trono tinha 6 degraus, o espaldar era arredondado e de cada lado havia um braço sustentando o assento. Junto aos braços havia 2 leões, e sobre os 6 degraus distribuídos pelos 2 lados, 12 leõezinhos. Nunca se fez algo semelhante em todo o reino. Todas as taças nas quais o rei Salomão bebia eram de ouro, e todas as baixelas da casa da floresta do Líbano de ouro puríssimo. Não se usava prata, nem era apreciada nos dias de Salomão, pois a frota de Tarsis, que era do rei, ia por mar com a frota de Hirã, uma vez a cada 3 anos, e voltava carregada de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão chegou a superar todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. Todo o mundo desejava chegar à presença de Salomão e ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. E, cada ano, todos lhe traziam presentes, vasos de ouro e prata, vestes, armas de guerra, perfumes e também cavalos e mulas. Salomão se proveu de carros e cavaleiros, 1.400 carros e 12.000 cavaleiros ao todo. Colocou-os na cidade de guarnição dos carros e em Jerusalém, na proximidade do rei. Tornou-se a prata em Jerusalém tão abundante como as pedras, os cedros tão comum quanto os sicômoros que nascem da planície costal. Traziam para Salomão cavalos do Egito e de Coa. Os negociantes do rei compravam-nos em Coa por determinado preço. Um carro do Egito custava 6 quilos de prata e um cavalo 1,5 quilo. Depois, por intermédio deles, eram vendidos a todos os reis dos heteus e de Aram. Reis 11. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, iduméias, sidônias, eteias, mulheres das nações a respeito das quais o Senhor dissera aos israelitas: Não arrumeis casamento com elas, nem elas com vossa gente. Com certeza perverterão os vossos corações para que sigais os seus deuses. Mas Salomão apaixonou-se por elas, teve 700 esposas, no grau de rainhas, e 300 concubinas, e elas desviaram seu coração.
Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram-lhe o coração para outros deuses. Seu coração já não pertencia integralmente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel como seu pai Davi. Foi assim que Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo de Moabe, no monte que está de fronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque seu coração se tinha desviado do Senhor, Deus de Israel, embora este lhe havia aparecido 2 vezes, proibindo-lhe expressamente seguir outros deuses. Mas ele não obedeceu a ordem do Senhor. O Senhor disse, pois, a Salomão: já que procedeste assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar de ti o reino e dá-lo a um de teus servos. Mas, por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração ao meu servo Davi e a Jerusalém que escolhi. O Senhor suscitou um adversário contra Salomão, Hadade, o Edomita, da família real de Edom. Quando da conquista de Edom por Davi, Joabe, chefe das tropas, tinha entrado para sepultar os mortos, matando todos os varões de Edom. Permanecer ali 6 meses com todo o Israel, até exterminar todo o varão de Edom. Haddad conseguira escapar com alguns homens de Edom, servos de seu pai, e assim chegar ao Egito, sendo ainda menino. Partindo de Madiã, chegaram a Farã, tomaram consigo homens de Farã e entraram no Egito. Foram até o faraó, rei do Egito, que lhes deu casa, alimento e terra. Haddad encontrou ampla graça diante do faraó, tanto que este lhe deu como esposa sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate. E Táfnis o amamentou na casa do faraó. Genubate ficou morando junto ao faraó na companhia de seus filhos. No Egito, Haddad soube que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe das tropas, tinha morrido. Então disse ao faraó: permita-me que eu vá à minha terra. O faraó respondeu: o que te falta aqui junto de mim para que queres ir à tua terra? Nada, respondeu Haddad, mas peço-me que me deixe ir. O Senhor suscitou contra Salomão também um outro inimigo, Razon, filho de Eliada, que buscara refúgio junto a Hadadezer, rei de Soba, seu senhor. Reuniu homens ao seu redor e fez-se chefe de um bando enquanto Davi buscou matá-los. Fugiram para Damasco, moraram ali e tomaram conta do reino em Damasco. Era inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão, além do mal que era Haddad. Ele odiava Israel e era rei de Arã. Também Jeroboão, filho de Nabate, levantou a mão contra o rei. Ele era de Sareda, em Efraim, e oficial de Salomão. Sua mãe se chamava Sarva e era viúva. A ocasião da sua revolta foi a seguinte: ao construir o terro, Salomão mandou terraplanar a voragem que havia na cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era forte e valente, e vendo como o moço era esforçado, Salomão designou-o para dirigir todo o trabalho imposto à casa de José. Naquele tempo, ao sair Jeroboão de Jerusalém, veio-lhe ao encontro o profeta Aías de Silo, coberto com um manto novo. Os dois achavam-se a sós no campo. Aías tomou um manto novo que vestia, rasgou-o em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, pois assim fala o Senhor, Deus de Israel: eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Enquanto ele ficará com uma tribo por consideração a meu servo Davi e Jerusalém, cidade que escolhi entre todas as tribos de Israel. Abandonaram-me e prostraram-se diante de Astarte, deusa dos Sidônios, Camus, deus de Moabe, e Melcom, deus dos Amonitas. Não andaram em meus caminhos, não fizeram o que era reto a meus olhos, nem guardaram minhas leis e decretos como o fez Davi, seu pai. Mas não tirarei das mãos de Salomão o reino todo. Pelo contrário, vou mantê-lo como governante enquanto viver, por causa de Davi, meu servo, a quem escolhi e que observou meus mandamentos e preceitos. Mas tirarei o reino da mão de seu filho, o darei a 10 tribos e a ti. Seu filho deixarei uma tribo, a fim de que sempre permaneça uma lâmpada para o meu servo Davi diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para lhe fazer
morar o meu nome. Assumirei a ti e reinarás sobre tudo o que tua alma desejar. Será rei sobre Israel. Se ouvires tudo quanto te ordeno, andares em meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando meus mandamentos e meus preceitos, como fez Davi, meu servo, estarei contigo e constituirei para ti uma casa estável, como a construí para Davi. E te entregarei Israel, e assim humilharei a descendência de Davi. Mas não para sempre. Salomão quis então matar Jeroboão, mas este sumiu e fugiu para o Egito, para Sesaque, rei do Egito, e ficou no Egito até a morte de Salomão. Os demais feitos de Salomão, tudo o que fez, sua sabedoria, está tudo escrito no livro de Atos de Salomão. Salomão exerceu o reinado sobre todo Israel durante 40 anos em Jerusalém. Salomão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão tornou-se rei em seu lugar. Glórias a Jesus.